6, 13. Diz assim a palavra do Senhor: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vescões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dos reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nela. Comeis da vinha e dos olivais que não plantastes. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome pela tua palavra, Deus. Esta é a tua palavra, poderosa palavra que nos transforma, que nos edifica, que nos exorta, e que nela está contido os relatos daquilo que o Senhor fez na vida do teu povo este escolhido pelo Senhor, povo este chamado de o povo de Deus. E são histórias como essa, Senhor, que nos encorajam, são histórias como esta, que nos dá força, Senhor, para continuar a caminhada, sabendo que o mesmo Deus que trabalhou na vida deste povo, o mesmo Deus que protegeu este povo, o mesmo Deus que proveu o que este povo precisava, o mesmo Deus que estendeu as suas mãos poderosas para este povo, é o mesmo Deus que nos abençoa nos nossos dias atuais, é o mesmo Deus que continuará estendendo as suas mãos sobre nós, hoje e no nosso futuro. É o mesmo Deus que nos livrará do nosso inimigo e de todos aqueles que se levantarem contra a igreja do Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, ó Deus Santo. Obrigado pela tua bondade, ó Pai de amor. Ajuda-nos a compreender a tua palavra e por ela sermos edificados e exortados, para que possamos aplicá-la e assim glorificar o teu nome, o teu santo e poderoso nome. Assim oramos, confiantes no Senhor e na tua bondade, em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, nos últimos meses, podemos assim dizer, ou nos últimos anos, nós vimos esse mundo passar por muitas catástrofes. Muitas catástrofes. Nós já presenciamos a queda do maior edifício do mundo, o World Trade Center, onde muitas pessoas morreram ali naquele dia trágico de outubro. Nós vimos guerras acontecer no Golfo Pérsico. Nós vimos recentemente uma guerra que ainda está acontecendo entre Rússia e os ucranianos. Nós presenciamos agora há pouco tempo um ataque terrorista do Hamas contra o povo de Israel. Nós estamos vendo barbaridades acontecendo nos dias atuais. Só essa semana, essas 2 semanas, né? 2 menores, 2 rapazes mataram os seus pais a golpes duros e covardes, sem nenhum pingo de ressentimento. Nós presenciamos tantas coisas ruins nesse mundo, e nós no Brasil especificamente estamos vendo com os nossos próprios olhos o que está acontecendo na catástrofe no Rio Grande do Sul. E talvez uma pergunta que poderia soar para nós é: qual foram as últimas palavras dessas pessoas? Qual será que foi a última palavra de um israelense preso por um terrorista, quando estava ali à beira da morte, vendo o seu marido, vendo a sua mulher, ou vendo os seus filhos já sendo mortos, e ele sabia que está chegando a sua hora? Quais foram as últimas palavras daqueles milhares de judeus no campo de nazismo, quando a mando de Hitler, eles eram mortos de todos os tipos? Qual o pensamento que está passando na cabeça, ou passou na cabeça, de muitos gaúchos que perderam suas vidas, ou perderam seus bens, estão vivos, mas perderam seus bens? O que se passa na mente de pessoas que estão presenciando a sua nação ser estraçalhada com bombas, com carro-tanques, com uma invasão do inimigo? O que se passa na cabeça de alguém que recebeu um diagnóstico negativo do médico, dizendo: você tem poucos dias de vida? Qual serão as últimas palavras dessas pessoas? Quais foram as últimas palavras dessas pessoas, melhor dizendo? Não sabemos. Um dia saberemos, não sabemos. Mas nós sabemos quais foram as últimas palavras de algumas pessoas, como por exemplo, os heróis da fé, que os relatos bíblicos dizem, os relatos históricos, melhor dizendo, dizem que quando eles eram jogados nas arenas para os leões ou para os gladiadores, eles cantavam. Então, para muitos cristãos, foi um hino, foi um versículo, um salmo que eles recitaram e morreram. Estevão, nós sabemos pelo relato bíblico que Estevão intercedeu pelo povo que o apedrejava. Então, as suas últimas palavras de Estevão foi: não lhes impute este mal, porque eles não sabem o que fazem, né? Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Perdoa-os, né? Podemos assim dizer. Nós sabemos que as últimas palavras de Sansão foi para que Deus desse forças a ele, para que ele se vingasse daqueles que blasfemaram contra o nome de Deus e o fizeram de brinquedo. As últimas palavras de Salomão foram, né? De tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, teme ao Senhor e guarde e obedeça os seus mandamentos. John Hus, um reformador do pré-reforma, ou pré-reformista, John Hus, as suas últimas palavras, quando ele estava sendo queimado vivo por não negar os seus escritos e por defender uma teologia bíblica contrária do que se defendia na época, a fogueira foi se aquecendo e John Hus cantava um hino que era assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quase o mesmo cântico de Policarpo, de Esmirna, né? Quando também foi queimado e diziam para Policarpo: nega este Deus. Policarpo, diz os historiadores que diziam, em 84 anos, ou mais de 80 anos, ele nunca me negou, por que eu negaria agora? Coloquem mais lenha. E assim Policarpo morreu queimado. Billy Graham, já no seu finalzinho de vida, Billy Graham também disse: olha, se amanhã vocês não tiverem notícias de Billy Graham,
saibam que ele só mudou de endereço. Então nós temos outros muitos relatos de pessoas que no momento final da sua vida expressaram algum tipo de pensamento. Há uma expressão muito usada na América, pelo povo evangélico na América, que ele diz assim, ele se cumprimenta, é quase que virou um chavão de cumprimento. Deus é bom, e alguém responde, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. É uma expressão que eles usam de se cumprimentar, como se fosse a paz do Senhor, boa noite. Alguém diz, Deus é bom, o outro responde, o tempo todo Ele é bom. E o que esta expressão americana, basicamente americana, tem a ver com o que nós dizemos até aqui? Tem a ver, meus irmãos, que o texto que nós lemos é o último discurso de Josué. E Josué, no seu último discurso, Josué, basicamente, ele faz o que nós falamos desses heróis da fé, o que eles faziam. Josué passa a lembrar da bondade de Deus. Josué não se queixa de nada. Josué vai expressar aqui, na sua liderança, no seu último momento, no seu último discurso, como líder do povo de Israel, Josué vai então expressar a bondade de Deus, fazendo de que forma? Relatando o que Deus tinha feito àquele povo até o prezado momento. E aqui Josué destaca algumas coisas importantes, como por exemplo, como foi que o Senhor chamou aquele povo mediante a instrumentalidade de Abraão, como foi que o Senhor sustentou a descendência de Abraão, como foi que o Senhor expressou a sua fidelidade, a sua bondade para com este povo, mesmo quando ele estava cativo, perseguido, e mesmo quando ele enfrentou os seus inimigos na terra que o Senhor havia prometido. Então, meus irmãos, eu quero que você pense nisso, e que enquanto eu vou discorrendo o texto, eu quero que você pense, quais serão as suas últimas palavras, quando você perceber, como diz Salomão, que os fios já estão se enfraquecendo, que as janelas já estão se fechando. Quais serão as suas últimas palavras diante da sua vida até aqui? Para alguns 12 anos, 8 anos, 9 anos, para outros 70, 72, 75. Então nós temos uma história de vida, como Josué teve uma história de vida. Aqui Josué está perto da casa dos 110 anos de vida, e ele então está refletindo sobre tudo o que ele viveu. E notem, Josué não vai expressar no seu último momento de vida as tribulações que ele passou, os problemas que ele teve. Josué não vai expressar as dores de cabeça que esse povo deu a ele. Josué não vai falar de Acã, que foi alguém que traiu sua confiança. Josué não vai trazer à memória todos aqueles infiéis que pecaram contra o Senhor. Ele poderia. O que ele vai fazer? Ele vai expressar. É como se ele dissesse para o povo: ei, povo de Israel, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E ele faz isso, meus irmãos. Mas quem era este homem que na sua reta final de vida está expressando gratidão a Deus? Josué aparece no livro de Êxodo, capítulo 17. Ele aparece ali como um soldado, o chefe, eleito por Moisés. Alguns dizem que a história diz que ele seria sobrinho de Moisés. Então ele é o capitão da guarda de Israel, ele é o capitão do exército de Deus. Aí ele aparece, o seu nome é trocado, e trocado propositalmente, porque Deus faz assim. Lembra com Abraão, Sara, Sarai, ou Sarai, né? Sarai, e vai trocando os nomes, Jacó, Israel. E aqui, esse Oséia ben Nun, que é o nome de Josué, o primeiro nome, Oséias, filho de Nun, que significa Salvador. E Deus troca esse nome para Yeshua,
Ben-Nun, ou seja, Josué, filho de Nun. Aí já tem um significado um pouquinho diferente, é um salvador específico. Se Oséias é um salvador, Josué, salvador do povo. Então, o nome é trocado para dizer quem levaria aquele povo à terra prometida. Josué é este homem valente, ele é um daqueles 12 que vai espiar a terra que o Senhor prometeu. É Josué, juntamente com Caleb, que traz as boas novas, as boas notícias para encorajar o povo, ao passo que os 10 só fizeram o que? Derreter o coração do povo, trazendo um estímulo ruim para o povo, um estímulo baixo para o povo, ou desestimulando o povo a não entrar. Josué é um desses 12, homem corajoso, homem valente, à frente do exército, enfrentando todas as batalhas que o povo teve. E quando Moisés então é recolhido pelo Senhor, Deus prepara Josué para continuar a liderar o povo. Meus irmãos, Josué vai expressar nesses 13 versículos a fidelidade de Deus ao longo da história. Você consegue fazer isso? Olhar para a sua vida de 12 anos, de 10 anos, 9 anos, 20, 35, 38, 40, 72, 75? Você consegue olhar para trás e destacar na sua vida a fidelidade de Deus? Ou a sua vida é um pranto que está quase enchendo o rio mais próximo aqui? Só lamento, só choro, só reclamação, só olhando para as coisas ruins da vida e dizendo: eu sou uma pessoa sofrida, porque até aqui só veio desgraça na minha vida, só acontece coisa ruim na minha vida. Você consegue olhar para a sua vida, meu irmão, e expressar e ver quanto Deus foi fiel com você até aqui? O quanto Deus tem sido bom com você até aqui? Se você não consegue fazer essa leitura, meu irmão, minha irmã, jovenzinho, crianças, esta noite é uma boa oportunidade para você chegar em casa com a sua família, sentar, crianças pegarem um caderno e juntamente com toda a família listar todas as coisas boas que Deus fez para você até hoje. Eu acho que você vai atravessar a madrugada. Acho que você vai atravessar a madrugada relatando tudo que Deus fez para você de bom. Esse exercício é bom para nós não nos esquecermos do que Deus fez conosco até os dias de hoje. Josué então começa nos versículos 1 e 2, ele reúne todas as 10 tribos e faz um resumo do passado. Olha que interessante, aonde é que Josué reúne o povo? Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante do Senhor. E é interessante, Josué reúne o povo em Siquém de forma proposital. E por que em Siquém? Vamos ver lá Gênesis capítulo 12. Por que Josué reúne o povo em Siquém? Gênesis capítulo 12, somente os versículos 6 e 7 do livro de Gênesis. Esse local onde Josué reúne o povo, ele é significativo, porque tem algo aí envolvido na história do povo de Israel, aonde eles não se esqueceram e jamais poderiam se esquecer deste local em Siquém. Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7, olha bem, leiam bem, prestem bem atenção nessa leitura. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o mar, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Josué faz propositalmente essa reunião ali, porque era neste local
que Deus prometera a Abraão, no caso Abrão, a promessa de que aquela terra onde habitavam os cananeus seria terra do Senhor, seria a terra do povo de Deus. Então Josué traz o povo aonde Deus prometeu. Nada melhor para encerrar o seu ciclo de vida do que você relembrar das bondades de Deus, aonde Deus lhe fez uma promessa. Olha que interessante. Então Josué faz isso, ele reúne todos os líderes e começa então em uma assembleia solene a relatar tudo aquilo que o Senhor fez e a renovação de aliança, que era importantíssimo aquele povo entender que o Senhor estava renovando a aliança com eles, que o Senhor não abandonara a sua aliança, mesmo quando aquele povo foi infiel, mesmo quando aquele povo se desviou, mesmo quando aquele povo passou a adorar outros deuses, mesmo quando aquele povo consultou falsos profetas, o Senhor continuou aliançado com aquele povo, aliançado com esse povo que Deus fez a promessa ao seu servo Abraão. Então a presença de Deus ali naquele local sugere então um ato religioso e solene. A presença de Deus ali, quando Josué chama o povo e Deus se faz presente, então é algo muito simbólico, é uma reunião específica para relatar, porque o versículo 2 diz: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor. Já não são mais palavras de Josué, são palavras do Senhor. Embora, somente um asterisco, embora esse capítulo 24, tudo indica que foi o profeta Samuel quem escreveu este capítulo final, mas ele fez questão de deixar redigido que estas palavras são do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, sugerindo que nessa reunião solene, o próprio Deus se fez presente para falar àquele povo aquilo que eles precisavam ouvir sobre a bondade de Deus. Meus irmãos, há uma importância muito grande de eu e você lembrarmos na nossa história de vida, ou reconhecer os momentos importantes da nossa caminhada. É importante a gente lembrar nessa história de vida nossa um momento chave, um momento de transformação, aonde o Senhor nos resgatou, aonde o Senhor efetivou uma promessa em nossa vida. Por quê? Porque todas as vezes que a nossa memória for aguçada, ou ela for relembrada do que Deus fez, dos atos gloriosos de Deus, a nossa presença na igreja, ela será diferente. Ela não será enfadonha, ela não será cansativa, ela não será como o ponto de uma empresa, ela não será um hobby, ela não terá outro sentimento senão o de glória a Deus. Muitos crentes hoje que frequentam igreja, que frequentam alguma igreja, eles têm a igreja como algo desnecessário, como enfadonho. Vão para que ninguém sinta a falta deles e diga: olha, você não está vindo para a igreja, olha, faz tanto tempo, hein, você virou turista. Então, para evitar esse tipo de comentário, eles vão para a igreja, mas não há no seu coração disposição em relembrar daquilo que Deus fez a eles, e que estar na igreja é um ato de privilégio que Deus concede a cada um daqueles que estão ali. Josué fez questão de lembrar, fez questão de convocar o povo para um momento chave, o local que Deus prometeu que faria daquela terra a terra do seu povo. Os versículos 3 e 4, meus irmãos, Deus escolhe então, Josué mostra que Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó, escolheu os patriarcas, para que eles fossem então aqueles que dariam os primeiros passos, iniciariam a caminhada. E note que essa escolha não foi por mérito. O que tinha Abraão para que Deus escolhesse?
O que tinha Isaac para que Deus o escolhesse? O que tinha Jacó para que Deus o escolhesse? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Deus falando: eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. A Isaac dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão a montanha de Seir. Porém a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Notem, a escolha de Deus. Deus chama esses homens não por seus méritos, não porque eles tinham algo bom a ser apresentados. O que tinha Jacó? O que tinha Abraão? Abraão era um idólatra, vivia numa terra idólatra quando Deus o chamou. O que tinha Isaac? Isaac era um pai em que não sabia governar a sua família, não soube governar a sua própria família. Jacó, um usurpador, um enganador. O que tinham esses homens? Nada. Então nós vemos que a escolha de Deus é soberana. Deus escolhe esses homens como seus representantes de forma soberana. Meus irmãos, Deus tem um plano específico e soberano para as nossas vidas, desde o início da nossa caminhada aqui na terra. Quando você estava no ventre da tua mãe, desde aquele momento, Deus tem um plano soberano para a nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O que nós sabemos é o que aconteceu até hoje. E até hoje, Deus tem sido bom o tempo todo. Deus tem sido fiel o tempo todo. O amanhã, nós não sabemos o que está escrito, mas nós podemos confiar pelo que Ele fez até hoje, de que Ele continuará sendo bom e sendo fiel, não importa o que nos aconteça, não importa o que nos advenha, não importa o que tenhamos que passar. Deus tem um plano soberano para a sua vida, meu irmão, e ninguém vai poder mudar esse plano, ninguém vai poder alterar este plano que Deus tem para a sua vida. Ele irá se cumprir. Não sei se esse ano, não sei se o ano que vem, não sei se daqui 5, 10, 15 ou 20 anos, mas nós podemos ter confiança de que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossa vida. E como nós temos provas disso? Pelo que Ele fez até hoje, pelo sustento dele até hoje, pela sua fidelidade até o dia de hoje. O Senhor nos ama, o Senhor nos chamou pela sua soberania, porque Ele tem um plano específico para a nossa vida. Versículos 5 e 7, meus irmãos, nós vamos ver que Deus então fala como Ele libertou Israel do Egito, e Deus dá ênfase aqui a uma libertação poderosa através das pragas que Ele jogou no Egito. Versículos 5 e 7 diz assim: então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vistes o mar. Os egípcios perseguiram vossos pais e os carros com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre este, e o cobriu, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. O Senhor, através de Josué, quis lembrar aquele povo que a sua retirada do Egito não foi pelo seu braço, não foi pela sua força, não foi pelo seu arco, não foi pela sua flecha, não foi pelas suas espadas, mas foi pela mão poderosa do Senhor que eles foram tirados da escravidão do Egito. O Senhor quis lembrar deste povo que eles saíram de lá por um ato poderoso, por um ato sobrenatural. Foram 10 pragas sobre o Egito, para ferir o orgulho dos egípcios, para ferir os seus deuses, para mostrar para Faraó que não há outro Deus senão o Deus de Israel, para mostrar para todos os reis vizinhos que aquele povo, desde o mais novo, que ainda era bebê de colo, até o mais velho, todos aqueles pertenciam ao Senhor. E diz a palavra, o Senhor ainda diz que nem uma unha
ficaria no Egito, porque Deus tiraria tudo que é do povo e o povo inteiro de lá. Meus irmãos, o que Deus precisa fazer mais na nossa vida? O que Deus precisa fazer mais para que nós venhamos a confiar no seu poder, confiar na sua fidelidade, na sua bondade? Se você fizer um exercício de memória, você vai ver o que Deus fez na sua vida de forma poderosa, algo em que a força humana não era capaz de fazer, algo que fugia da intelectualidade do homem, algo que não era possível alguém com seus recursos fazer. Mas você sabe, assim como eu sei, de que Deus fez na nossa vida foi pelo seu poder, foi pelo seu braço forte, e por isso nós estamos aqui, porque Ele nos resgatou com o seu braço forte, Ele com o seu poder nos tirou das garras da morte. Quando ninguém mais acreditava em nós, Ele acreditou, e Ele, pelo seu poder, nos tirou das trevas, nos tirou das mãos da morte, e nos tornou filhos e filhas do Senhor. Crianças, jovens, acreditem, o Deus que os seus pais têm servido até aqui é um Deus fiel, é um Deus bom, é um Deus que tem se mostrado o Deus fiel e o Deus que em todo o tempo Ele é bom. Siga os passos dos seus pais, crianças, sirvam esse Deus com fidelidade, não abandone esse Deus pelos desejos desse mundo, não permita que as oferendas desse mundo elas venham suprimir o amor e a bondade de Deus por você. Versículos 8 e 9, nós vamos ver que Deus falando que Ele concedeu vitória sobre todos os inimigos de Israel, e Deus aqui mostra como Ele lutou por Israel contra exércitos e povos inimigos fortes. Versículos 8 e 10, 8 a 10, melhor dizendo: daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Esse texto está lá em Números capítulo 21, quando nós vemos que o rei de Moabe, Balaque, ele tentou de todos os meios comprar o Balaão, o profeta, para que ele amaldiçoasse, porque ele entendia que aquele povo não perdia batalha nenhuma, e que somente se aquele povo fosse amaldiçoado é que eles poderiam ser derrotados. E então nós vemos a história que Balaão chega e não consegue. Tem o episódio da mula, que a mula vai jogando Balaão para a parede, Balaão fica bravo sem entender nada, e Deus usa a boca da jumenta, para dizer para ele, para falar com ele que aquilo era Deus agindo em favor do seu povo. E então Balaão chega para Balaque e diz: olha, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então Deus mostra para este povo de que mesmo os exércitos potentes, como os dos amorreus, como os moabitas, que eram exércitos muito violentos e muito fortes, eram exércitos prontos para a guerra, eles eram já habitualmente envolvidos com guerra. A gente tem que lembrar que esse povo é um povo que fica escravo no Egito por 430 anos, e a única coisa que eles sabem operar é os seus braços para levar tijolos, levar massa, levar palhas. Eles não eram homens de guerra. Eles vão aprendendo no deserto, porque Deus vai capacitando e Deus vai ajudando-os a se defender, e o próprio Deus vai à sua frente. Mas o Senhor diz a eles que as vitórias que eles tiveram sobre os inimigos não eram eles que venciam as batalhas, mas era o Senhor. Meus irmãos, Deus é o nosso defensor, é Ele que nos concede vitória nessa vida. Não pense você que aquela vitória que você obteve
em que você tanto se vangloria dizendo: eu consegui, eu sou inteligente, eu sou forte. Abandone esse discurso se você o tem. Demos a Deus a glória, porque é Ele que nos dá vitória, é Ele que vence por nós, é Ele que faz as coisas acontecer em nossa vida. É por causa dEle, e somente por causa dEle, que eu e você estamos de pé. Foi Ele, não foi nós. Foi Ele que nos deu força, foi Ele que nos livrou das muitas tentativas que o inimigo ousou contra nós. Foi Ele que nos guardou das garras da morte por muitas vezes. E é Ele que está escrevendo a sua história. Você não sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não sei, mas Ele sabe, porque diz o salmista que Ele tem o controle de todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Aí alguém fala: mas eu sou careca. Essa é uma figura de linguagem, porque Deus tem controle sobre toda a sua vida, desde o seu dedinho do pé até o seu fio de cabelo. Se você não tiver os cílios aí, o Senhor, Ele controla a sua vida, Ele tem o controle da sua vida, Ele escreveu a sua história. Sabe o que é o mais legal de tudo? Sabe que nós deveríamos glorificar a Deus todos os dias? É porque ninguém, Bia, Davi, ninguém vai poder apagar o que Deus escreveu na vida de vocês. Ninguém vai poder apagar. O que Ele tem na vida de vocês, ninguém vai poder apagar, porque Ele escreveu com a sua própria mão. Ele, o Senhor, tem toda a nossa história nas suas mãos. Aleluia. Versículos 11 a 13, meus irmãos, Deus concede então, Deus fala que concede a terra, que eles estão lá, foi Deus que concedeu. E aqui nós vemos Deus dando uma ênfase na graça maravilhosa, ao dar a este povo uma terra em que eles não trabalharam, mas Deus deu a eles. Versículos 11 a 13 diz assim: passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada e nem com o teu arco. Dei-vos terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nela. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Meus irmãos, Deus mostra para esse povo, dizendo para ele: vocês estão usufruindo de tudo isso, dessa terra que emana leite e mel, da qual vocês não plantaram nada, vocês não regaram nada, vocês não adubaram nada. Foi tudo eu, o Senhor, que dei a vocês. Fui eu que dei a vocês tudo isso, inclusive livrando vocês de povos estranhos, de povos vizinhos, de inimigos ferozes, de inimigos armados até os dentes, mas eu os guardei, porque esse Deus que os guardou, e o Senhor deixa claro a sua graça. Deus, quando se aliançou com o seu povo, Deus prometeu a Abraão que este povo herdaria a terra que ele prometeu. Meus irmãos, Deus é o Deus da aliança, e essa aliança não é feita com 2 iguais. Um exemplo aqui: se eu me aliançar com o seu Geraldo, somos iguais, somos 2 homens, somos iguais. Então nós juramos por aquilo que nós somos capazes de jurar. Olha, seu Geraldo, vamos fazer aqui um trato, aqui um negócio aqui, eu juro, está aqui, eu dou minha palavra, o senhor dá a sua palavra, então nós juramos, somos iguais. Mas a Bíblia diz que Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Então a aliança não é por causa do homem, mas é por causa de Deus. E é por isso, meus irmãos, que todas as vezes que o homem, depois de Abraão, rompeu a aliança com Deus, a aliança não foi desfeita, ela foi renovada.
não desfeita. Porque quando Deus jurou, Ele jurou por si mesmo. Ele não jurou por Abraão, Ele não jurou por algum homem. Então o Deus que se aliançou com você, Ele vai até o fim. Ele vai completar na sua vida aquilo que Ele prometeu. Você não vai parar no meio do caminho. A obra que Deus começou na sua vida, ela tem começo, meio e fim. Ninguém pode mudar isso. O Deus da aliança é um Deus fiel. É um Deus que cumpre com aquilo que Ele prometeu. E Ele mostra aqui, dizendo para esse povo, aquilo que eu prometi para Abraão, para Isaac e Jacó, vocês estão usufruindo. Vocês estão sendo beneficiados por algo que vocês não tocaram nenhum dedinho. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer as bênçãos imerecidas de Deus, aquilo que Deus nos concede, e responder a isso com gratidão e obediência. O teu trabalho foi Deus quem te deu. A tua família foi Deus quem te deu. Essa casa bonita que você tem foi Deus quem te deu. Este carro abençoado que te ajuda muito foi Deus quem te deu. Esse filho que você tanto ama, ou essa filha que você tanto ama, foi Deus quem te deu, assim como esse marido, como essa esposa. Não se vanglorie achando que foi você. Ah, eu sou tão bonito que consegui uma esposa bonita. Deus ri. Deus ri do soberbo. Ah, mas eu sou muito bonita, consegui arrumar um marido tão bonito. Dá vontade de rir. Não há espaço nos benefícios que Deus nos dá para que nós venhamos a nos gloriar. Paulo disse: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, me glorio na cruz de Cristo, na cruz de Cristo. Tudo o que nós temos, meus irmãos, tudo o que nós temos, foi o Senhor que nos deu. Pelos nossos esforços, nós não conseguiríamos nada, absolutamente nada. Por isso, precisamos reconhecer essas bênçãos imerecidas, precisamos reconhecer tudo isso que o Senhor nos deu, tudo isso que Ele vem fazendo em nossa vida. Precisamos ser gratos a Ele, como aquela canção que nos ensina, né? Mais grato a Ti, mais grato a Ti. Nós precisamos ser mais gratos a Ti. Faça-me mais grato a Ti, Senhor. Mais grato a Ti, mais grato a Ti. Meus irmãos, a ingratidão é um pecado gravíssimo. A ingratidão, ela é um pecado que nós deveríamos fugir, deveríamos correr deste pecado chamado ingratidão. E olha que interessante, nós sentimos muito e até cortamos relação com alguém que é ingrato a nós. Jogamos isso na cara dos nossos filhos, dizendo: filho ingrato, você não sabe como foi difícil levar você 9 meses na barriga, o quanto que eu tenho feito por você, te dando casa, comida e roupa lavada. Marido ingrato, você chega e tem a comida no prato, tem a casa limpinha. Esposa ingrata, eu trabalho feito um camelo o dia inteiro para você usufruir do dinheiro e você ainda é ingrata comigo. Amigo ingrato, eu te defendo na frente de todo mundo e você não é capaz de ser grato a mim. Nós nos revoltamos com os relacionamentos interpessoais, mas nós nos esquecemos todos os dias o quanto temos sido ingratos a Deus. Eu quero que você pense, quero que você medite o quanto a tua ingratidão tem ferido o Senhor, o quanto que a tua ingratidão tem sido tapas na face de Deus, o quanto que a tua ingratidão tem feito, usar uma linguagem antropomórfica aqui, que é humana, tem feito Deus chorar. O quanto a nossa ingratidão tem entristecido o Espírito Santo do Senhor. Precisamos fazer uma leitura da nossa vida, meus irmãos, e ver que Deus tem sido bom até aqui, e Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Meus irmãos, como podemos aplicar isso em nossa vida? Podemos olhar para a fidelidade de Deus em nossa própria história e responder a Deus
diante dessa fidelidade, sendo grato a Ele, nos devotando a Ele, trabalhando na sua obra, nos dedicando ao culto ao Senhor, fazendo na nossa vida uma vida de glória ao Senhor, transmitindo às próximas gerações o amor, a fidelidade e a bondade do Senhor, falando com as pessoas sobre esse Deus que é bom o tempo todo Ele é bom, não deixando de anunciar esta bondade do Senhor para conosco. Precisamos, como igreja, meus irmãos, renovar esta aliança com o Senhor e viver de acordo com sua vontade. Nós não temos tempo, meu irmão, para olhar para as lamúrias dessa vida. Nós não temos tempo para olhar para as dificuldades dessa vida. Nós devemos ter como o sentimento do salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nós deveríamos ter esse versículo como atual, dizendo assim: alegro-me quando é domingo que eu preciso ir para a casa do Senhor. Alegro-me porque hoje tem oração na casa do Senhor. Alegro-me porque hoje tem estudo bíblico na casa do Senhor. Alegro-me porque hoje eu vou pegar a mesa de som da igreja. Alegro-me porque hoje eu vou pegar um instrumento de louvor a Deus. Contente estou porque hoje a minha voz vai ser um instrumento de bênção na casa do Senhor. É uma forma de você expressar a sua gratidão ao Senhor. É uma maneira que você tem de dizer: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Obrigado. E isso é tão pouco, é tão pouquinho, Senhor, mas eu quero ofertar ao Senhor o meu tempo, a minha voz. Eu quero ofertar ao Senhor isso que eu tenho. Precisamos, meus irmãos, identificar maneiras corretas de expressar a gratidão a Deus em nossa vida cotidiana e nas ações como comunidade de fé. Nós precisamos lá fora mostrar para essas pessoas que nós somos um povo grato a Deus, que nós confiamos no Senhor, que nós andamos com um Deus que é bom, um Deus que não nos deixa. Nós precisamos mudar o conceito de Deus lá fora, porque hoje se prega de um Deus vingativo, um Deus que quer somente condenar as pessoas e parece um Muttley invertido, né? Que fica olhando para as pessoas dizendo assim: condenação, 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 condenação. Nós não temos esse tipo de Deus, meus irmãos. O juízo virá, sim virá, mas nós somos chamados para anunciar o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos mostrar para essas pessoas que nós servimos um Deus bom, que não importa o pecado delas, não importa o tipo de vida que elas estejam levando, se hoje elas se arrependerem, há salvação para elas. Se hoje elas se arrependerem, este Deus bom estará de braços abertos, dizendo para eles: vinde benditos, vamos fazer uma festa porque o meu filho estava perdido e voltou. O nosso Deus é um Deus bom, e nós precisamos mostrar para as pessoas lá fora que o nosso Deus não é esse Deus vingativo, esse Deus que quer condenar todo mundo e jogar no fogo do inferno. Nós precisamos mostrar que o nosso Deus não é um Deus interesseiro, que o nosso Deus não se vende por prata e por ouro, que o nosso Deus não quer te extorquir, que o nosso Deus não quer levar todas as suas finanças. Pelo contrário, Ele quer abrir o seu cofre, o seu banquete e dizer: filho, tudo que eu tenho é teu, usufrua. O nosso Deus não quer ser um peso para nós, mas Ele quer somente que nós o sirvamos com fidelidade e honestidade. Ele quer dar a nós tudo aquilo que nós precisamos. Por isso Ele diz: pede-me e receberás, bata e eu vou abrir a porta, e vocês terão medidas sacudidas sobre vocês. E Deus diz ainda: façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês todas as minhas bênçãos. Nós precisamos tirar essa imagem que as pessoas têm sobre Deus, que Deus é um Deus interesseiro, um Deus que quer somente os nossos patrimônios. Não, o que Deus quer de nós: fidelidade, gratidão. É isso que Deus quer de nós. Meus irmãos, como eu disse no começo, Josué chegara a 110 anos de vida e morreu. Josué, durante todo esse tempo, creu em Deus,
E por isso, durante toda a sua vida, ele viu o poder de Deus sobre a sua caminhada. Durante toda a sua vida, ele viu a mão de Deus sobre ele. 40 anos, quase 40 anos anteriormente, 30 anos atrás, antes de Josué falecer, ele junto com Caleb, com 80 anos, ele diz: 80 anos tenho, mas ainda me sinto como alguém de 40, como um jovem de 40, com força e vigor para conquistar muitas terras. O Senhor dá força, dá vigor, fisicamente e espiritualmente, para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que são gratos ao Senhor. Josué teve uma vida de fidelidade. E um caso, algo interessante, mais um asterisco aqui na pregação, é que nós não lemos em nenhum momento um ato pecaminoso de Josué. Claro que Josué pecou, em algum momento ele pecou, mas nós não vemos relatos de Josué pecando, como Davi, como Salomão, como o próprio Moisés, como Abraão, como Isaac, como Jacó e tantos outros. Não é-nos relatado os desvios de Josué. Claro que ele teve, de novo, claro que ele teve, mas o porquê que não está relatado os desvios de Josué? Justamente para que o final da vida de Josué fosse de acordo com a sua vida. Um homem que andou com Deus, que foi grato a Deus, que olhou para tudo aquilo que Deus fez na vida dele e reconheceu a fidelidade e a bondade de Deus, teve então a sua vida também relatada com tudo aquilo que ele fez de bom, sendo um grande guerreiro, sendo um grande líder e conduzindo o povo à terra que Deus conduziu. Para finalizar, meus irmãos, Deus continua sendo o mesmo Deus. O Deus que caminhou com Josué, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus hoje. O Deus da Bia, o Deus do Luiz, o Deus do Armelino, o Deus da Stephanie, o Deus da Eva, ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus nosso. Ele continua sendo o nosso Deus. E ele, meus irmãos, ele continua sendo o Deus que é imutável. A imutabilidade é uma das características do caráter de Deus. A imutabilidade significa que Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. E ele continua sendo o mesmo Deus misericordioso. Ele enviou Jesus Cristo para mudar a nossa história. O seu ato de amor para conosco foi enviar Jesus Cristo para mudar a nossa história, para que no momento final de nossa vida nós podemos lembrar que Ele é bom o tempo todo. Deus Pai mostrou o seu amor enviando Jesus quando nós ainda éramos pecadores, justamente para que no último dia da nossa vida, no último respirar, nós podemos olhar para a cruz de Cristo e ver: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Meus irmãos, precisamos lembrar aqui algumas verdades sobre Deus. E antes disso, nós podemos olhar para Cristo e ver ali exemplificado o grande e sublime amor de Deus. Mas para isso precisamos relembrar algumas verdades sobre Deus. Então te convido primeiro para olhar. A Bíblia diz em diversos locais que Deus ele é misericordioso e gracioso. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Livro de Malaquias capítulo 3, versículo 6 vai expressar isso, que a Bíblia diz sobre o nosso Deus, que Ele é um Deus misericordioso. Malaquias capítulo 3, versículo 6, olha o que está escrito aí: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus ele não muda, Ele é misericordioso e gracioso sempre. O que Ele fez no passado, na sua vida, Ele vai fazer no seu futuro, porque a tua história está debaixo das mãos, ou está dentro das mãos desse Deus misericordioso. Salmo de número 103,
Esse verso 19 vai nos relembrar que Deus reina sobre tudo e nada, absolutamente nada, foge das suas mãos. Salmo de número 103, verso 19. Olha o que diz aí a palavra do Senhor: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Meus irmãos, Deus reina sobre tudo, e nada foge das suas mãos. Então você pode confiar que o amanhã na sua vida está bem guardado. Deus, Ele cuidará de você amanhã, como Ele tem cuidado hoje. Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16, vai nos lembrar que a nossa história, a minha história, a sua história, está nas mãos de Deus. O verso 16 diz isso: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meus irmãos, que maravilha saber que ainda que nós viéssemos a respirar o oxigênio nesse mundo, Deus já escreveu a nossa história. Deus já estava nos protegendo. Quando ainda no ventre de nossa mãe estava, as mãos de Deus já estavam sobre nós. Deuteronômio capítulo 7, meus irmãos, mostra-nos que Deus é fiel e Ele abençoa o seu povo. Deuteronômio capítulo 7, apenas o verso 10, diz assim a palavra do Senhor: e dá o pago diretamente ao que o odeia, fazendo-os perecer, não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Deus, Ele abençoa o seu povo, né? E paga aqueles que estão contra o seu povo. Agora olha o verso 10: o pago dá diretamente aos que odeiam, fazendo perecer, e será demorado para com os que odeiam. Então o Senhor, Ele abençoa o seu povo, Ele guarda o seu povo e retribui a cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, para finalizar, podemos viver em paz quanto ao nosso futuro, porque aquele que cuidou de você até aqui, aquele que cuidou do nosso passado, Ele continua a nos abençoar no presente e futuro, até a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior ato de bondade, da bondade de Deus, foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Sua encarnação, morte e ressurreição foi o maior ato de amor de Deus para nós. A sua morte nos aponta para uma substituição. Ele tomou o seu lugar. A sua morte é redentora. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele nos purificou. Ele nos lavou com o seu precioso sangue. E Ele nos reconciliou com Deus pela sua morte. Então a morte de Cristo, ela é substitutiva, redentora e reconciliadora. Quando nós olhamos para a morte de Cristo, meus irmãos, nós olhamos para o passado e nós conseguimos perceber que a salvação nos é garantida pela obra de Cristo naquela cruz, morrendo por todos nós. Quando nós olhamos para o futuro, meus irmãos, nós vemos a bondade de Deus em saber que pela obra de Cristo naquela cruz, um dia o nosso corpo corruptível será transformado e ressuscitaremos em um novo corpo glorioso para a vida eterna. É somente pela obra de Cristo, somente pela obra de Cristo, naquela cruz, que nós somos lavados, purificados e redimidos dos nossos pecados. No passado, Cristo nos livrou da morte. No futuro, Ele nos garante vida eterna. Por isso, meus irmãos, para a continuidade da tua história daqui para frente, o que vai acontecer daqui 5 minutos na sua vida que você não sabe ainda, só tenha isso em mente: Deus é bom.
E o tempo todo, Deus é bom.